Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, a nossa melhor web rádio do mundo. Gente, eu queria falar hoje sobre uma coisa que ficou muito em voga nas últimas eleições. Eu sou uma pessoa muito liberal com todo tipo de coisa, né? Eu tenho uma cabeça muito aberta. Normalmente as pessoas que são de comunicação, ou mesmo pelo seu temperamento, pela sua personalidade, pela forma de você encarar a vida, as coisas caminham de uma maneira diferente. E a gente viu um fanatismo religioso traduzido na forma de voto, de eleições, de campanha. E seria muito comum a gente achar pessoas que dissessem assim: mas os candomblecistas são muito fanáticos ou qualquer coisa do gênero, por causa já do racismo estrutural que já vive no inconsciente coletivo e que a gente vem lutando há tanto tempo para tirar isso de maneira civilizada da cabeça das próprias pessoas, né? As coisas nem sempre são como a gente pensa. E a gente vivencia muito isso no dia a dia. Não com os candomblecistas, que parece que de tanto as pessoas lutarem para que se tirem essas, entre aspas, né, pechas negativas de cima das religiões de matriz africana, parece que as pessoas se tornaram um pouco mais blindadas. Os candomblecistas, os umbandistas, os que cultuam Ifá, mesa branca. Então parece que essas pessoas se blindaram um pouco mais. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vivencia as coisas e isso passa, porque você já está tão acostumado com tudo, que isso passa por você e você nem pensa em qualquer coisa do gênero. E isso acaba te atingindo de alguma forma. É fato, é verdade. Isso, às vezes a gente pensa, não, mas isso é coisa de 40 anos atrás. Não. Isso você vivencia no dia a dia, como eu disse. A gente acabou de ver, e ainda tem rolado aí algumas ações, as pessoas misturando política com religião. E as militâncias negras sempre misturaram um pouco isso, mas por uma razão e uma causa muito justa. Porque sempre houve esse racismo estrutural, ou diário, ou enfim, nos lugares de modo geral. Então, as pessoas da raça negra, ou pelo menos as pessoas que têm o candomblé como religião, se acostumaram a batalhar, se acostumaram a ir para as ruas, se acostumaram a entrar em debates, em se direcionar para esse tipo de coisa como forma de defesa. Porque é um pensamento que vive no inconsciente coletivo. Então, assim, nos últimos anos,
nos últimos anos, eu digo já há algum tempo, né? Desde que eu era criança, já há mais de 30 anos, que a gente via isso, essa batalha com nomes como Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento. Isso eu estou dizendo de brasileiros, professores de universidades e outros autores, tem diversos aí que a gente possa falar, que a gente encontra nas nossas bibliotecas, né, das pessoas que são pesquisadoras e estudiosas do tema, ou nas academias, né, das universidades, você encontra um sem número de autores, de professores, de pesquisadores que se dedicam ao tema. Mas a raça negra e até a indígena, né, as pessoas de modo geral que são atingidas nessas situações, elas procuram se defender. Mas como eu disse, o racismo, o preconceito, todas as coisas, elas estão no dia a dia. Elas não estão no passado ou no futuro. Elas acontecem hoje. Se você parar para observar, acontecem algumas coisas ainda e vão acontecer, porque é difícil de você extirpar esse tipo de coisa. Como eu falei já, isso está no inconsciente coletivo. Até as expressões. Isso atinge de todo modo os candomblecistas. E às vezes acontece até o racismo reverso. De tanto que os negros são massacrados, ou os candomblecistas, no nosso caso aqui, porque a gente pega pelo lado da religião e não pelo lado da raça, porque existem muitos candomblecistas, umbandistas, pessoas de mesa branca, ifá, kardecistas, todos que vêm que têm um pé na matriz africana, pelo menos, tem muita gente branca. Então, eu digo pelo lado religioso. É difícil de tirar essa, entre aspas, mania das pessoas, porque isso já está bem arraigado, isso já está muito dentro das pessoas. E você vê isso agora, nós acabamos de ver, e isso tem acontecido ainda, né? A mistura da religião com a política. E isso atinge sobremaneira as pessoas que são candomblecistas. Por quê? Porque os partidos que são mais à esquerda, eles tendem a ter pessoas mais da linha de matriz africana, dessas religiões, como o candomblé, como a umbanda, como a mesa branca, o ifá, o kardecismo em certa medida. Eles têm o candomblé de caboclo, tem essa linha, do que os de direita. Você vai ter uma minoria, mas tem pessoas que são candomblecistas e são de direita. Mas já eu esmiuço um pouco mais sobre esse assunto aqui no Candomblé Total. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total, falando sobre os assuntos pertinentes à nossa religião. Não há necessidade apenas da gente falar sobre preceitos e coisas só da religião de modo geral, até porque algumas coisas a gente tem certos ouós, né, certos segredos. Mas é interessante que a gente fale, sim, sobre tudo que nos atinge. E eu dizia sobre a religião e a política. Então a gente teve agora e continuam, né, como eu disse, algumas ações aí pontuais, uma divisão, entre aspas, colocadas entre aqueles que são de direita e são de determinadas religiões,
que normalmente são as pentecostais, são os evangélicos de variadas linhas. Então, principalmente eles que nos atingem bastante em relação a isso, nem todos eles. Vale ressaltar que eu vi uma entrevista que ela já foi realizada, se não me engano, em junho, no programa que eu participei, que era o Estação Livre, lá da TV Cultura, que nós participamos falando realmente sobre o candomblé. E aí eu resolvi fazer um rescaldo, né, de alguns programas que são muito interessantes da TV Cultura, e eu acabei olhando alguns programas atrás do Estação Livre. Eu vi um programa que falava sobre fé. E eu vi um pastor até muito sensato, um teólogo. Eu não sei qual é a denominação dele, mas o nome dele, se eu não me engano, é Dr. Rodrigo Silva. Ele é um teólogo. E nesse mesmo programa participava o Padre Chico, que é ele cuida do cursinho, né, voltado para os negros, e é um padre franciscano. E o Babalorixá, uma pessoa muito legal, muito gente boa, que eu tive o prazer de conhecer, Babalorixá de Xangô, também da linha Queto, o professor Sidney, ele é antropólogo, e é Babalorixá, tem uma casa em Suzano, né, da nação Queto, que é a qual a gente pertence. Então, ele falou uma coisa que eu também tenho esse cuidado. Eu estava revendo o programa e eu observando, né, uma palavra de um de outro, e ele falou uma coisa que eu concordo muito com ele, esse pastor. Às vezes a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar porque a gente pode recorrer em erro, né, cair em erro. E isso, às vezes, para a gente vai acabar cometendo os mesmos erros que eles, ou numa maioria, ou numa minoria. Não digo minoria, não, é uma maioria. Mas do que os evangélicos acabam nos atingindo. Ele falou assim, nunca coloque tudo numa generalização por completo. Porque eu tenho as minhas ideias, eu concordo com vocês que são de matriz africana em algumas coisas. E ele foi muito sensato na fala dele. E eu também procuro ser sensata na minha fala. Eu nunca coloco todos os ovos numa cesta só. Então todos os preconceituosos vêm dessa linha. Não, eu não costumo falar assim, não costumo falar assim. Porque eu entendo que de tanto a gente dizer e falar as coisas, eu acho que alguém ouve esse grito no deserto. E a gente às vezes não grita no deserto, você grita na Avenida Paulista, por exemplo, ou nas grandes avenidas, para quem não é de São Paulo. Alguém tem que ouvir em algum momento. Então eu acho que a gente não está falando para ninguém. Em algum momento alguém vai nos dar razão. Mas tem, sim, o fanatismo, a mistura de credos com política, e todo mundo quer estar certo. Eu acho que ainda a gente tem um país democrático. Felizmente, a gente conseguiu sair de um marasmo, pelo menos em 50%. São Paulo não entendeu muito bem isso quando elegeu uma pessoa para o governo do estado. Não entendeu ainda. Existe uma parte muito conservadora, e isso eu tenho que abrir um parênteses e dizer que a gente tem sim que ter muito cuidado, porque há um fanatismo aí na rua. ainda existe. Então você consegue
coordenar 50%. Já cresceu muito o número de adeptos. O censo 2022, né, com um certo atraso, tem apontado isso, as pessoas têm se manifestado e se apresentado mais como candomblecista. A gente participou desse programa em referência aos 100 anos de rádio, falando de religião, então as pessoas têm se aproximado um pouco mais. As redes sociais têm aberto mais o caminho. Os meios de comunicação, já há algum tempo, os livros, os estudiosos, os pesquisadores, as escolas de samba. Então, as pessoas têm procurado se informar, trazido para a baila essa discussão. Mas ainda há o preconceito. Então, no momento que a gente viu uma polarização entre direita e esquerda, ora o centrão pula para lá, ora o centrão pula para cá, no sentido político, a gente tem que abrir o olho. Porque nem sempre a democracia vai ser vitoriosa. Muitas vezes você vivenciou, nos últimos 4 anos, você vivenciou uma situação difícil. Nós vivenciamos. Aconteceu muita coisa nos últimos 4 anos. Essa polarização direitista, esquerdista, tem que se tomar cuidado. E já eu digo por quê. Aqui no Candomblé Total, da nossa Sensorial FM. Você sabe qual o retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês em mais um programa. Então eu dizia sobre a polarização esquerda e direita, e tem a ver com a parte religiosa também, tem a ver principalmente com o candomblé. Porque é a religião que eles utilizam mais os adversários, os preconceituosos e todas aquelas pessoas que não toleram os candomblecistas. As primeiras a serem apontadas são as pessoas que são adeptas do candomblecismo. Então, há que se ter cuidado, sim, porque, como eu disse no bloco anterior, houve 50% de vitória quando você elege um representante de esquerda. Existe sim, no âmago dessas pessoas, uma tendência, eu digo dos preconceituosos, uma tendência sempre a colocar na mesma cesta, e você vê, né, dentro daquela cesta ali que todo mundo não presta, todo mundo... Não vou ser hipócrita de dizer que todo mundo é muito bom em todos os lugares, em todas as casas, em todos, tanto lá quanto cá. Isso eu digo para todas as religiões e todos os representantes religiosos, enfim. Sim, porque as pessoas não vão mudar caráter nem personalidade em função de uma religião. A religião, ela vem para melhorar a sua espiritualidade, que todo mundo tem. Só que você tem momentos e formas de trabalhar isso. Então, nem todo mundo tem uma forma de agir consciente, inconsciente, porque justamente o candomblé, ele abarca todo mundo. Ele abarca todo mundo. A parte evangélica, vamos dizer, eles não abarcam todo mundo. Existem pessoas que não são benquistas lá. Os homossexuais, os artistas, muitas vezes, né, aqueles artistas que são um pouco diferentes, eles não aceitam qualquer pessoa. Por isso, muitas vezes, nós temos... principalmente os candomblecistas, eles têm essa visão
Eles têm, aliás, eles passam essa visão para os outros de ser uma religião muito aberta, porque aceita todo mundo. E os evangélicos não. Existe muito apontamento. Olha, é assim. Tudo bem de você não gostar de uma coisa, de outro, de um ritual, de outro, como a mão que anda aqui é a mão que anda lá. Então, se eles não gostam dos candomblecistas, os candomblecistas também têm direito de não gostar dos evangélicos. Mas como eu disse, que o pastor disse naquele programa, não coloquemos todo mundo dentro dos mesmos parâmetros, dentro das mesmas caixinhas. Existem caixinhas diferentes para cada um. Então é interessante que a cultura se expanda, que a cultura seja maior do que tudo, que a educação seja maior. Você ser letrado é uma coisa, você ter educação é outra. Você saber como se portar com determinadas situações ainda é uma outra situação. Então é interessante que as pessoas tenham sim toda essa nuance, todo esse diferencial. É interessante que as pessoas sejam assim. Nós vivemos, graças a Deus, numa democracia. Tem seus percalços. E como eu disse no começo do programa, ainda há esse fanatismo religioso que até chega, nessa mistura com a política, chega a vendar os olhos das pessoas. As pessoas não conseguem ver os absurdos que são pedidos. Intervenção militar num país que há 36 anos saiu de uma ditadura de mais de 20 e poucos anos. Acho que são 36. Mas de 1985, melhor dizendo, para cá. Então, é inaceitável que a gente já esteja visitando Marte, né, o planeta Marte, no século XXI, mas com a cabeça do século XIX. Ainda existe isso. Eu vou contar uma historinha, mas não vou dar o nome aos bois. Eu moro num bairro da zona noroeste de São Paulo, da capital paulista. E aí, eu moro muito próximo de uma pessoa que é evangélica. E é engraçado, porque a pessoa, acho que é adventista, da linha adventista, eu não sei, eu também não procuro não ter preconceitos com isso, mas eu observo muitas coisas quando elas batem na minha porta. Mora encostado a mim. É uma pessoa que mora de aluguel. E eles têm uma cultura que da sexta-feira, se eu não me engano, das 6 da tarde, alguma coisa assim, para o dia seguinte, eles se guardam. E essa pessoa mora numa casa de um familiar meu, aluga uma casa de uma pessoa que é da minha família. Essa pessoa sempre me tratou bem. Mas a partir do momento que a pessoa soube que eu era candomblecista, houve um racha. Aquele polimento, aquela amizade, como vai, tudo bem, como você está? Houve um racha. A pessoa passou a fazer certas provocações para mim, entre aspas. Porque, naturalmente, a gente tem alguns símbolos que a gente usa, um cordão, uma pulseira, qualquer coisa do gênero, e a pessoa reconheceu isso. E aí a pessoa passou a me tratar diferente. E aí, olha, mas longe de mim, mas não sei o quê. Mas olha, aí parece que
começa aquelas provocações, aquela guerra fria, velada. Porque eles ensaiam, né, as pessoas ensaiam os hinos que vão cantar na igreja. A partir do momento que a pessoa soube que eu era candomblessista, é um vizinho, hein? A pessoa canta a plenos pulmões, os hinos da igreja. Até o momento que a pessoa não sabia que eu era candomblessista, que é meu vizinho, a pessoa sempre me tratou razoavelmente bem, nunca tive problema. A partir de então, a pessoa começou a cortar conversa comigo. E toda vez que a pessoa ensaia com seus pares na casa vizinha, os hinos vão a plenos pulmões. Aí eu observei e falei assim, que engraçado, né? Quando há necessidade, quando precisa da gente, ninguém pergunta. Olha, você é de tal religião? Ninguém pergunta. Mas a partir do momento que a pessoa descobre, porque você também não precisa ficar falando nada, o que você é, o que você não é. Se você tiver numa indumentária, se você tiver com um símbolo que pertence a determinado segmento, ora, qual o problema? Mas eu notei que há sim, por isso que eu digo, há sim um preconceito velado. Não, mas eu não sou preconceituoso. É sim, a sua forma de agir dita quem você é. Já já nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui pela Sensorial FM, um abraço ao babá Ronald Ed, aos meus amigos, Baruqueci, muito obrigada, todo mundo que acompanha o nosso programa aqui, muito obrigada a todos vocês. E eu queria deixar também as minhas redes sociais, o pessoal continuar mandando suas manifestações, muito obrigada, viu, pelas sugestões de pauta, muito obrigada pelos elogios. Acompanhe aqui a programação da Sensorial FM. Inclusive, o nosso programa tem aí uma parte na página. Você pode mandar a sua sugestão, os seus comentários pelo site da Sensorial FM, Web Rádio. E você também pode mandar nas minhas redes sociais. Então, eu tenho o WhatsApp 11 97754 7604. Você pode mandar aí o seu comentário, a sua pauta. E-mail gislainevicente07@gmail.com. A gente tem também o Facebook, Gislaine Araújo, na mesma página Gislaine Vicente, porque eu tenho homônimos. Então, tá lá, você também pode falar ali pelo Messenger, pelo Facebook. E a gente tem o Instagram, gislaine.vicente9. E o Excesso Só de Alegria by Giza. Tem o by Giza 9 e tem o Excesso Só de Alegria by Giza. Que ali eu falo também de cultura popular, de carnaval, porque eu também sou uma pessoa ligada a esses temas. E você pode falar comigo por ali também. Aqui na Sensorial a gente fala um pouco de tudo, mas o nosso viés é sempre pelo candomblé, porque a gente precisa. É uma religião de resistência, né? Então a gente tem que sempre continuar essa batalha, essa luta. E eu digo uma coisa para vocês, que eu percebo muito fortemente. Como eu disse lá no começo desse programa, e como sempre eu venho dizendo, é muito difícil você tirar uma prática que já está no inconsciente coletivo desde o início dos tempos.
pelo menos desde quando a gente tem tido um andamento, digamos assim, da sociedade brasileira. É uma religião de escravizados, é uma religião que não é mais de minoria. A gente pode bater ali 50% pelo menos de origem afro, de origem negra, e 50% de brancos. Já não é uma minoria. Você pode ter uma minoria de candomblecistas que talvez sejam gays. Os gays talvez sejam uma minoria. Mas também não é aquela minoria de 10% mais. Eu não sei em qual percentual se encontram, mas os gays têm uma parcela significativa, sei lá, de 30% da população brasileira, de 20%. Não sei, você tem um percentual. E esse pessoal tem trabalhado para que que eles consigam se inserir na sociedade. São trabalhadores, trabalhadoras, e as suas escolhas pessoais, as suas orientações, não nos dizem respeito. Pelo menos não para mim. Eu sou tradicionalmente uma pessoa hétero, cis hétero, como eles falam hoje em dia. Então, tenho meus namorados, homens, ou meu marido, homem, eu tenho, enfim. Mas não me compete censurar quem não é tradicional. E o candomblessista, ele tem um viés importante dentro disso, que é agregar, que é dar colo, que é trazer para junto as pessoas que pensam diferente, das culturas diferentes. Principalmente essa cultura sexual brasileira, um povo muito sexualizado, aflorado, é latino. Então se tem muito isso. Não por acaso, o candomblessista faz parte desse viés. Me compete dizer que as pessoas têm muita dificuldade de observar isso. As pessoas sempre têm que colocar um dedinho e apontar, olha, você está errado. Ao invés de dizer assim, olha, eu respeito a sua escolha. Seja ela religiosa, seja ela sexual, seja ela de vestuário, não interessa. É isso que a gente batalha cada vez mais, que é a igualdade para tudo. A equidade também faz parte. A igualdade, as parcerias são importantes. Acolha, não recrimine. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia. Lembrando, todas as quartas-feiras, Candomblé Total com Gislaine Vicente. Acompanhe a nossa programação. Muito obrigada. Até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.